Olá, tudo bem? Aqui é Eduardo Aires da Imagem.vet. Hoje aqui num vídeo um pouquinho diferente, que não é um vídeo técnico, é um vídeo em que a gente veio contar um pouquinho da nossa história, cada um. Tem o vídeo do Cazé, tem o vídeo da Gabi, e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história de vida e da veterinária, né? Como até os dias de hoje. Eu sou natural do interior de São Paulo, da cidade de Bauru. A minha inserção na veterinária foi ao passar no vestibular, então depois de fazer um ano de cursinho, eu entrei na faculdade em 2000, no ano de 2000, na Unesp, no campus de Jaboticabal. Foram 5 anos de faculdade, então eu me formei no final de 2004. E aí, em 2005, fiquei ainda ali no interior de São Paulo e no meio do ano eu me mudei para Curitiba. Era uma cidade maior, uma capital. Não me imaginava morando em São Paulo, na capital do estado de São Paulo. E aí fui para Curitiba, onde eu comecei a procurar emprego como clínico geral, como plantonista. Distribuí alguns currículos, conversei com alguns colegas. Tiveram alguns colegas que mostraram um caminho ali, porque cada cidade, cada região até do Brasil tem suas particularidades. E aí eu comecei a trabalhar como clínico geral. Eu ainda não tinha ideia sobre a imagem, sobre trabalhar com imagem. Eu fiz alguns cursos ao passar dos anos de aprimoramento, então em dermatologia, em intensivismo, cursos curtos, cursos médios. Fiz curso de cirurgia teórico e prático, então depois de um tempo eu passei a ser um clínico geral / cirurgião de tecidos moles. Então fazia algumas cirurgias de partes moles. Isso foi mais ou menos por 5, 6 anos após formado. Foi quando numa das clínicas que eu trabalhava, em Curitiba, tinha um aparelho de raio-x que a gente utilizava pouco, porque não tinha um radiologista lá. Então a gente, como clínico, fazia a imagem, revelava no tanquinho ainda e tentava interpretar. E aí aquilo me deixou desconfortável no sentido de querer entender mais da imagem, querer realmente ter mais informações do que eu estava vendo. Foi quando eu procurei aí um curso de aprimoramento, eu fiz no Provet, se não me engano em 2008 ou 2007, o meu primeiro curso. E aí eu gostei bastante, passei a estudar, e aí cada imagem que eu fazia eu estudava um pouco mais e assim fui tomando gosto pela radiologia. Em 2009, eu prestei para entrar na especialização pela Anclivepa. Até a Gabriela Rodrigues, que hoje é minha sócia, é uma das coordenadoras, junto com a Cláudia Matsunaga, que para mim são 2 exemplos de profissionais. São as coordenadoras até hoje do curso. E foi um curso de 2 anos, bastante focado em raio-x e em ultrassom. Só que no começo do curso tem uma parte que fala da formação de imagem de todos os métodos de imagem. E ali foi o primeiro contato que eu tive com a tomografia, que era o que era a tomografia e qual era a física da tomografia. Eu olhei para aquilo e falei, isso é interessante, porque ainda estava muito recente no Brasil. E eu pensei, acho que em Curitiba não tem ainda, então deixa eu estudar um pouco mais. E ao longo do curso a gente tinha que fazer estágio com raio-x e com ultrassom. E fora desse estágio obrigatório aí que a gente tinha de raio-x e ultrassom, eu comecei a fazer estágio com a tomo. Então eu comecei a pegar mais gosto aí com isso. O Cazé, que hoje é meu sócio, era monitor, ele tinha feito a primeira turma do curso, eu estava na segunda turma, então ele participou ali como monitor dessa segunda turma que eu participei. E ao final, quando chegou no semestre final, no 4º semestre de aula, ele comentou que ele trabalhava num hospital aqui em São Paulo, que estava precisando de gente, e se eu tinha interesse de vir para São Paulo. Pensei, analisei, aquela coisa de anos antes que eu não me imaginava morando em São Paulo, mas eu estava vindo com frequência todo mês, então tinha quebrado um pouco esse preconceito. E aí, no final de 2011, eu resolvi realmente vir para São Paulo para me dedicar totalmente à imagem. Essa era a ideia. Então chegou a um ponto de eu me achar tanto na imagem que eu realmente quis me dedicar somente a isso. Vindo para São Paulo, então eu comecei a trabalhar nesse hospital e com uma rotina bem intensa, então bastante raio-x, bastante ultrassom, pegando mão mesmo. E ao mesmo tempo que eu voltei para São Paulo, eu comecei a me inserir novamente na tomografia.
Hoje, né, então, aí, esses 10 anos passados, né, de 2012, passei por alguns hospitais legais aqui em São Paulo, centro diagnóstico, tanto com raio-x como ultrassom, mas já há 2 anos, então no começo de 2020, eu já tinha parado de produzir as imagens de raio-x, eu estava na tele, né, na teleradiologia, na parte do raio-x, e ainda fazia ultrassom e tomografia. Foi quando eu precisava de mais tempo para me dedicar à tomografia, então eu saí da rotina do ultrassom. Hoje eu não estou na rotina nem do raio-x nem do ultrassom e estou dedicado totalmente à rotina da tomografia, tanto na execução de exame quanto no laudo à distância. Além disso, nesse meio de tempo, lá em 2012, 2013, a gente começou o serviço de teleradiologia, oficializou, criou a Imagem.vet em 2013 e passamos a ser sócios, eu, Cazé, Gabriela, com o PetCare, na Imagem.vet, que hoje a gente está desenvolvendo cada vez mais, estamos aqui falando com vocês. E hoje então eu me dedico à tomografia, à parte da gestão da Imagem.vet, junto com os meus 2 sócios, e ainda coordeno, junto com o Cazé, o curso de especialização, que é o primeiro curso de especialização no Brasil, que engloba tomografia e ressonância. Então são 2 anos de curso pela Clivepa, então pela instituição em que eu me especializei. Hoje o bacana é que eu estou lá como coordenação, como professor. E não é só aí que a gente está linkado. Como a gente está muito próximo, nós 3, a gente já fez parte, nós fomos parte da diretoria da ABRV, que é a Associação Brasileira de Radiologia Veterinária. Então foi um período bem bacana. Eu e o Cazé estivemos em 2 gestões. A Gabi esteve em uma gestão junto com a Cláudia também, que é coordenadora junto com ela. E ainda a Gabi Gomide estava com a gente também. Então, foi bacana participar disso para contribuir para a classe. É um trabalho voluntário que não se ganha, mas é muito bom você poder contribuir com a especialidade nesse período em que a gente esteve. No final da nossa gestão, a gente conseguiu, junto com o Colégio Brasileiro, também o pessoal do colégio, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária permitisse a ABRV. Então, reconheceu a especialidade e a ABRV é quem faz todo o processo de certificação, de aprovação dos profissionais, dos veterinários. Então, foram 10 anos aí praticamente intensos, desde que eu mudei para São Paulo, bastante dedicado à imagem, e o que me trouxe aqui, onde hoje eu estou, com a Imagem.vet, com curso, e bastante realizado aí com a veterinária, e ansioso para os próximos anos aí desenvolver cada vez mais.